Por um lado, por óbvio, a CPI encontrou não um, mas vários fios de corrupção. Nós temos ali a corrupção do Ricardo Barros, que existe desde o governo Temer, e, portanto, o Temer está enfiado, e é importante que o Temer se alie a Jair Bolsonaro nesse momento para a própria proteção política, né? Ali entra as pessoas que vão dizer, não, mas por que o Temer fez isso? O Temer fez isso porque está se investigando efetivamente todos os esquemas de Ricardo Barros, que são esquemas que são da época do governo Temer, se não anteriores. Tá? Esquemas consolidados. O Ministério da Saúde era meio que um feudo do Ricardo Barros. E a CPI começou a puxar isso. E a CPI descobre, efetivamente, que os esquemas de corrupção de Jair Bolsonaro eram laterais. Os esquemas de corrupção de Jair Bolsonaro eram subsidiários do esquema do Ricardo Barros. O que o Jair Bolsonaro fez? Quando o Jair Bolsonaro descobriu o esquema de corrupção, e ele descobriu, o Pazuello descobriu, os militares descobriram, ao invés dos militares fazerem aquilo que o Bolsonaro disse que ia fazer, que é punir, investigar, não sei, eles se tornaram sócios na corrupção. Eles se tornaram sócios na corrupção. E aí Jair Bolsonaro passou a indicar pessoas que iam fazer parte dessas negociatas. E parece que a pessoa é o seu filho mais novo, junto com o Marconi e aquele outro, através de uma área específica da Precisa, e obviamente que o esquema de corrupção do Ricardo Barros entendeu isso como mais alguém que vai dividir o butim. Não há muita diferença. Roubar só um e roubar de ter que dividir com o outro, ali uma parcelinha pequena, vai 1 milhãozinho, 2 milhãozinhos aqui para comprar uma mansão e tal, não tem maiores estresses, a gente acomoda. E aí, entre eles, gente, se criou um pacto de silêncio entre os militares corruptos e a corrupção já instaurada do Ricardo Barros, se criou um pacto de silêncio. Um não fala do outro, e a CPI não conseguiu avançar. E a CPI não consegue avançar. Mas, em que pese que a CPI não conseguia avançar efetivamente, ela tinha se tornado um bastião de enfraquecimento do governo Bolsonaro. A CPI, junto com o STF e mais alguma organização das mídias, passavam a compor um grupamento de forças que se opunha ao bolsonarismo mais radical e ao milicianismo militar, né? Que são esses militares que vestem farda, mas em realidade são milicianos e apoiam Jair Bolsonaro contra a democracia brasileira. Então a CPI, nesse terceiro ponto que eu quero que vocês entendam, ela se torna não mais importante pelo seu relatório. Ela se torna importante por diariamente estar expondo metodicamente, aos pouquinhos, pelas beiradas, os esquemas de corrupção de Jair Bolsonaro. Tá? E é nesse momento que surgem duas figuras importantes. E é aqui que eu quero que vocês entendam o que está acontecendo. Por um lado, Alessandro Vieira passa a se tornar cada vez mais uma voz estridente na CPI, antagonizando diariamente com Reis e antagonizando diariamente com Marcos Rogério, chamando a ordem, né, trazendo palavras bonitas da figura de um delegado, mas ele começa a aparecer muito mais na CPI do que aparecia antes. E, por outro lado, surge a figura de Simone Tebet. Simone Tebet, uma das articuladoras do golpe contra Dilma Rousseff, machista, misógina, que durante a época de Dilma jamais lançou uma nota em defesa de Dilma Rousseff, muito pelo contrário, fazia os conchavos, chamava daquilo que chamava mesmo, ofendia a presidenta. De repente, passa a se tornar a voz do movimento feminino, dos grupos feministas, e ela passa a fazer uso da pauta identitária para se lançar como candidata a presidente. Então, veja, nós estamos chegando nesse momento. A CPI hoje, ela não importa pelo seu relatório. Eu jogo com vocês aqui, o relatório da CPI vai dar em nada. Ela vai apresentar os crimes, ela vai pedir efetivamente o indiciamento do fulano, do Beltrano, do Ciclano. Provavelmente vai ser um relatório de 300 mil páginas, vai ser uma monstruosidade, mas efetivamente não vai sair nada dali.
Isso porque a CPI não tem nenhum poder judicial próprio, ela vai ter que encaminhar para o MP, para o Ministério Público, o Ministério Público vai decidir se apresenta denúncia ou não, e o juiz vai decidir se aceita a denúncia ou não. E nesse processo de passar para o MP olhar as provas, passar para o juiz, terminou 2022, gente. Não se enganem, terminou 2022. A CPI, portanto, hoje é o que nós chamamos de espada de Damócles, né? É aquela espada que fica em cima da cabeça de Bolsonaro, simplesmente ali, parada. Bom, qualquer coisa que você voltar a fazer, se você voltar a ser aquele ignorante que tenta golpe, nós vamos cortar a tua cabeça aqui. Se você não for esse ignorante, nós vamos seguir esse showzinho aqui, vamos continuar essa embromation aqui, chamando meia dúzia de gato pingado, fazendo aparecer a terceira via, Simone Tebet, Alessandro Vieira, né? Talvez o Omar Aziz, dando voz para essa gente, fazendo essa gente ter minutos na mídia, aparecer na boca das pessoas e por aí vai. E nós vamos levar isso mais até outubro, quem sabe mais até novembro. Isso vai servindo de desgaste a Jair Bolsonaro e, ao mesmo tempo, de fortalecimento dessa terceira via. A ideia, portanto, hoje não é mais punir Jair Bolsonaro, porque isso é impossível, mas a CPI se torna uma ferramenta importante no grande acordão para a finalização do mandato de Jair Bolsonaro e a construção de uma terceira via.